moçada, de uma certa maneira a gente continua ainda falando sobre núcleo. Por exemplo, em vídeos passados a gente estava conversando sobre como acontece a especialização celular. Todas as células do corpo do indivíduo têm os mesmos genes. A diferença é quais genes estão ativos, quais genes estão inativos. A especialização celular se dá através da ativação ou inativação de genes, o que por sua vez acontece especificamente ativação através da descondensação e inativação através da condensação da cromatina. E o resultado, gente, que com isso as células elas vão ficando diferentes, né? Então isso explica por que pele é diferente de músculo e osso é diferente de cérebro. Os genes são os mesmos. A diferença é quais genes estão ativos, quais genes eles estão inativos. Existe, moçada, uma espécie de regra da biologia que diz que quanto mais especializada é uma célula, menor vai ser a sua capacidade de divisão celular. Existe, moçada, uma relação direta entre o grau de especialização e a capacidade da célula de se dividir. E baseado nessa ideia, quanto mais especializada a célula, menor sua capacidade de divisão celular, mais difícil sua renovação, mais difícil renovar essa célula, eu posso então, gente, classificar as células dentro de uma classificação que a gente chama de classificação de Bisozero. Na verdade, gente, a classificação de Bisozero, Bisozero é o nome lá do doidinho que vai fazer a classificação, se baseia no tempo de vida da célula. Só que o tempo de vida da célula tem a ver com grau de especialização e automaticamente capacidade de divisão celular e capacidade de renovação da célula. 3 tipos de células, segundo o Bisozero. Número 1, células lábeis. Gente, uma célula lábil é a célula que apresenta curto tempo de vida. Quando a gente fala em curto tempo de vida, quão curto? Gente, questão de alguns dias. Ora, células que apresentam um curto tempo de vida são células que vão ter que ser renovadas com frequência. São células que são pouco especializadas e automaticamente células que são de fácil renovação. Mesmo porque se elas vivem pouco tempo, elas têm que ser renovadas o tempo todo. Quando você fala, por exemplo, lá em células que são células lábeis, é o caso, por exemplo, da maioria das células epiteliais. Por exemplo, células do epitélio do tubo digestivo. Pega, por exemplo, no estômago, tem ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é extremamente agressivo. O que quer dizer que a cada 3 ou 4 dias, as células do estômago têm que se renovar, né? Exatamente porque elas são mortas, mesmo com o muco do estômago protegendo o estômago do ácido, o ácido clorídrico ainda tem um efeito muito forte. 3 ou 4 dias eu tenho que renovar. Por exemplo, você pega lá na epiderme da gente, a epiderme, moçada, ela está sujeita a sol, a vento, ao atrito com a roupa. A cada 30 dias, em média, as células estão se renovando. Então, células lábeis. Você pega, por exemplo, as hemácias. Bom, hemácias tem um detalhe extra, né? Hemácias, elas são anucleadas. Sem núcleo, não tem DNA, não fabrica proteínas. Originalmente, a célula que origina a hemácia tinha núcleo, tá? Então, tem uma célula chamada lá de eritroblasto, que o eritroblasto tem núcleo. O eritroblasto tem núcleo, fabrica proteínas, mas aí o núcleo é perdido, e quando o núcleo é perdido, ela vira hemácia. Hemácia, eritrócito. Na forma de hemácia, eritrócito não tem mais núcleo, não tem mais DNA, não fabrica mais proteína. Então, as proteínas que ela produziu, quando ela ainda tinha núcleo, quando ela ainda se chamava eritroblasto, 3 ou 4 meses depois, essas proteínas se desgastam. Da hemácia, eritrócito, sem núcleo, sem DNA, não renova as proteínas, 3 ou 4 meses, 120 dias, a célula morre. E ela é o tempo inteiro renovada pela medula óssea vermelha, né? Então, a medula óssea vermelha lá dentro do osso fabrica novas hemácias o tempo todo. Tempo curto de vida, 3 a 4 meses, 90 a 120 dias.
pouco especializadas, fácil renovação, o tempo inteiro a medula óssea fabrica novas células dessas. Você tem lá, segunda categoria de células, segundo o Bisozero, células estáveis. Células estáveis é tudo médio. Você tem lá um médio tempo de vida. Ora, Landim, qual um médio tempo de vida? Meses, gente. Anos, por exemplo. São células que são médio especializadas. E são células, gente, que podem apresentar renovação. Não vou dizer que elas se renovam o tempo inteiro, mas se precisar, elas são renovadas. É o caso, por exemplo, de células do tecido conjuntivo de maneira geral. Então, por exemplo, você se corta e no que você se corta, você faz uma cicatriz. Cicatrizes são feitas de tecido conjuntivo. Então, nesse exato momento, na minha pele, as células do tecido conjuntivo não estão se multiplicando. Mas se eu me machucar, se eu me ferir, aquelas células podem ser renovadas para poder fazer uma cicatriz. É o que acontece, por exemplo, gente, com os hepatócitos, as células do fígado. Se você vai lá e toma umas cachaça, né? Células do fígado morrem. As sobreviventes, elas são capazes de produzir novas células. Nesse exato momento, minhas células hepáticas não estão se renovando. Estão lá quietinhas. Entretanto, se eu tomar cachaça demais, algumas células morrem. E as sobreviventes se renovam e o fígado fica novinho, zero bala. Né? Lembrando, né, que se você tirar 7/8 do fígado de alguém, 1/8 que sobra consegue fabricar um fígado novo inteiro. Capacidade de regeneração, filha da mãe do fígado. Para o cara moçada morrer de cirrose, para o cara ter uma insuficiência hepática devido à cachaça, tem que ser cachaça demais. Você vai ter que matar células além do que elas conseguem se renovar. E aí realmente chega a hora que fica irreversível. Cirrose hepática, o fígado vai ter lá um quadro de insuficiência, inclusive, claro, pode ser fatal. Né? Músculo liso, ele é desse jeito. Músculo liso. Músculo estriado, não. Músculo estriado já são células permanentes. Gente, quando eu digo que uma célula é uma célula permanente, células permanentes são células que apresentam um longo tempo de vida. Ora, Landinho, o que seria um longo tempo de vida? Simplesmente toda a sua vida. São células que te acompanham do momento que elas nascem até você morrer. Células moçada extremamente especializadas. E aí, a história que a gente estava comentando aqui no começo, né? Quanto mais especializada é uma célula, menor sua capacidade de divisão celular. Então essas células permanentes são tão especializadas que elas não fazem divisão celular. Simplesmente, elas são incapazes de fazerem mitose, de fazerem meiose e coisas do gênero. Também escrevi que quanto mais especializada uma célula, mais difícil a renovação. Não apenas essas células permanentes não fazem divisão celular, como elas não podem ser produzidas a partir de outras células. No que elas não podem ser produzidas a partir de outras células, escrevendo de outra maneira, elas simplesmente não podem ser renovadas. Elas não podem ser renovadas porque elas não se dividem, elas não podem ser renovadas porque elas não podem ser fabricadas a partir de outras células. É o caso, moçada, de células como músculos estriados, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco. É por isso que, se Deus me livre, o cara sofrer um infarto, gente, diz respeito à morte de células musculares estriadas cardíacas. Gente, infelizmente, provavelmente, o efeito é irreversível. Por quê? Porque células musculares estriadas cardíacas são permanentes. Elas, as sobreviventes, não vão se dividir para repor as que morreram, e eu não tenho como produzir novas células cardíacas a partir de outras células. É por isso que o infarto, normalmente, ele tem efeitos irreversíveis. Ah, por que às vezes o cara tem infarto e morre? E às vezes o cara tem infarto e sobrevive? Depende do tamanho do infarto. Se a área infartada é pequenininha, pode ser que o cara sobreviva. Tem gente que tem um infarto, desmaia aqui, acorda, chega no hospital, vale, tu teve infarto.
Ou seja, infarto pequenininho. Se o infarto for grande, pode ser que o cara tenha um infarto fulminante, morte súbita e morra logo de cara. E também a região do coração, né? Tem regiões do coração mais importantes do que outras. Depende da região do coração onde o infarto aconteça, pode ser que você morra ou não. Fato é que aquela área que morreu, morreu. As células cardíacas que sobreviveram não podem se dividir para repor as que morreram. Novas células cardíacas não podem ser formadas a partir de outras células. Outro importante exemplo de célula permanente é o neurônio. E aí, quantos anos você tem? 5 anos de idade? 10 anos de idade? Acho que quem está assistindo os vídeos é um pouco mais velho do que isso. Mas quem tem, por exemplo, 100 anos de idade, o neurônio tem 100 anos de idade. Né? Te acompanha desde que você nasceu até o fim da sua vida. Sendo, moçada, que se você tiver lá um acidente vascular cerebral, um AVC, um derrame, é a morte, moçada, de neurônios. De novo, você se lascou. Você se lascou, moçada, porque os neurônios sobreviventes não podem se dividir, porque outros neurônios não podem ser formados a partir de outras células. E normalmente os efeitos do AVC são irreversíveis. Claro que vai depender da área do cérebro que foi afetado, né? Se mata a área do cérebro que controla a fala, a pessoa não consegue falar. Se controla a área do cérebro que controla a visão, a pessoa fica cega. Se controla a área do cérebro que controla o braço fica paralisado. Né? A tendência é que você tenha sequelas irreversíveis. Entretanto, alguém vai lá e briga comigo. Ô, Landim, mas eu conheço um cara lá que teve um AVC que o braço dele paralisou. No que o braço dele paralisou, ele começou a fazer fisioterapia e com o tempo o braço dele voltou a se mexer e voltou completamente ao normal. Como é que você explica isso? Eu não explico o braço do cara voltar ao normal porque neurônios sobreviventes se dividiram. Eu não explico isso, que é porque novos neurônios se formaram a partir de outras células. O que acontece, moçada? Duas coisas. Às vezes, quando eu tenho AVC, alguns neurônios morrem. Os que morreram, morreram. Mas alguns neurônios sobrevivem, estão tudo lascado, mas estão vivos. E aí, enquanto o neurônio está lascado, se recuperando do AVC, ele não funciona. Dá um tempo, 1 mês, 1 ano, 2 anos, aquele neurônio que estava todo fodido, se recupera, sobreviveu, estava todo fodido, mas se recupera e volta a funcionar plenamente. No que o neurônio sobrevivente, que estava todo lascado, se recupera e volta a funcionar plenamente, o braço do cara volta a funcionar. Fisioterapia é danado para fazer isso. Porque quando você estimula o braço, não apenas o braço ativa a circulação, como aquela região do cérebro que controla o braço, também ativa a circulação sanguínea. No que o cara te estimula a fazer exercícios, ativa a região do cérebro que controla o braço, então recebe mais sangue. No que recebe mais sangue, recebe mais oxigênio, recebe mais nutrientes, e os neurônios sobreviventes, que estão tentando se regenerar, que estão tentando se consertar, que estão tentando se reparar, com mais oxigênio, com mais nutrientes, se consertam com mais facilidade. O neurônio volta a funcionar plenamente, o braço volta a funcionar plenamente. Então, normalmente o que acontece é que quando o cara se recupera do AVC, não é porque novos neurônios foram produzidos. É porque havia neurônios que sobreviveram na área do AVC, os neurônios estão seriamente danificados, mas ainda vivos, e com o tempo esses neurônios se recuperam e volta lá o braço do cara a funcionar. Volto a dizer, fisioterapia é muito bacana, estimula o fluxo de sangue naquela área do cérebro que controla o braço paralisado, mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes, o neurônio se conserta e o braço ele volta ao normal. Hoje em dia nós sabemos, entretanto, que essa história de que células permanentes não podem ser renovadas não é completamente verdade. Daí, cuidado, cuidado, muito cuidado. Atualmente, hoje em dia, a gente sabe que novas células dessas podem ser formadas no adulto. Que novas células musculares estriadas, que novos neurônios podem ser fabricados no adulto. Entretanto, gente, cuidado, cuidado, muito cuidado. Esse lance de você produzir novas células musculares estriadas, de você produzir novos neurônios no indivíduo adulto, duas coisas. Em pequenas quantidades, em quantidades muito
pequenininhas, nada que vai consertar o infarto de alguém, nada que vai consertar o AVC de alguém. Porque quando o cara teve um infarto, morreram milhões de células. Naquela área do coração que infartou, morreram milhões de células. E eu só consegui produzir alguns milhares de novas células cardíacas. Naquela região que você teve o AVC, morreram milhões de neurônios. E eu só consigo produzir alguns milhares de novos neurônios. Nada que conserte o infarto, nada que conserte o AVC. Com detalhe extra, em pequenas quantidades e somente em algumas regiões, em algumas áreas, lá no caso do músculo, no caso do cérebro. Não é em qualquer região. Por exemplo, a história do cérebro é bem conhecida, né? Existe uma região, gente, do cérebro, chamado de hipocampo, que ele lida com memória. Quanto mais velho você fica, mais informações você tem que acumular na memória para poder lembrar das coisas. Então, durante a vida inteira, o hipocampo no cérebro fabrica novos neurônios. Então, eu sei que novos neurônios podem ser fabricados no adulto, quantidades pequenininhas, em algumas áreas do cérebro, no caso do hipocampo, durante a vida inteira. Inclusive, a gente sabe, por exemplo, que o mal de Alzheimer diminui a produção de novos neurônios no hipocampo. Então, uma pessoa normal, ela vai envelhecendo e continua renovando os neurônios no hipocampo, continua lá, né, produzindo novos neurônios no hipocampo para manter a memória em dia. Inclusive, quer manter sua memória em dia quando você ficar mais velho? Estimule o cérebro. Estimule o cérebro fisicamente, mente sã em corpo são. Vai lá malhar, correr, né, andar de bicicleta. Né, tudo isso aumenta o fluxo de sangue para o cérebro, mais oxigênio e mais nutrientes, ajuda os neurônios a funcionar. Vai ler, vai estudar, vai jogar xadrez, vai fazer palavras cruzadas, vai estimular seu cérebro, que se estimula o hipocampo a fabricar novos neurônios. Ajuda a proteger, por exemplo, contra o mal de Alzheimer. Né? Então, hoje em dia, a gente sabe que dá para produzir novas células musculares estriadas, novos neurônios, mesmo no adulto. Entretanto, quantidades pequenininhas, não dá para consertar um infarto, não dá para consertar o AVC, em apenas algumas áreas do cérebro, em algumas áreas do músculo. E, outro detalhe, não é por mitose. Continua valendo essa história que não é por mitose. O que acontece, gente, é que elas podem ser produzidas a partir de outras células. Ou seja, aquela ideia que a gente achava que elas não podiam ser produzidas a partir de outras células, caiu por água abaixo. Então, aquela história que a gente dizia que essas células não têm renovação de jeito nenhum, elas têm renovação, porque elas podem ser produzidas a partir da diferenciação de outras células. A partir da diferenciação de outras células. Outras células se diferenciam, ficam diferentes, para virar neurônios, para virar novas células cardíacas. Por exemplo, moçada, hoje em dia nós sabemos que existe um tipo de célula chamada de mioblasto, que ele é capaz de se diferenciar e originar novos miócitos. Miócitos, células musculares. Claro que eu vou te dizer em quantidades muito pequenas e somente em algumas áreas dos músculos. Mas, moçada, caiu, gente, uma ideia que a gente tinha, uma espécie de dogma, que dizia que era impossível produzir novas células musculares no adulto. E não é. Dá para produzir novas células musculares, sim. Tem, por exemplo, uma célula chamada de astrócito, que ele pode se diferenciar e originar novos neurônios. Em quantidades bem pequenininhas, somente em algumas regiões do cérebro, como o hipocampo na memória, mas isso é verdade. Detalhe, mioblastos e astrócitos, de uma certa maneira, podem ser caracterizados como células tronco. Ou seja, células tronco são células que são células indiferenciadas ou pouco diferenciadas. E como elas são indiferenciadas, elas são capazes de se diferenciar em outras células. Ou seja, elas são capazes de originar outras células.
Como é que elas podem originar outras células? Como é que é a diferenciação celular, gente? Ligar ou desligar os genes. Descondensar ou condensar a cromatina. Células-tronco podem fazer isso. Indiferenciadas, então elas podem virar outras células. Elas podem virar, por exemplo, células musculares, podem virar, por exemplo, neurônios. E a gente agora começa a falar um bocadinho mais para vocês a respeito de como células-tronco elas trabalham.